Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E aqui eu procuro compartilhar sempre a minha visão acerca dos contextos que envolvem os dias em que vivemos, tudo aquilo que está de alguma maneira alinhado ou associado a textos da profecia bíblica que, espalhada por todos os 66 livros, traz luz, traz informações, traz detalhes do cenário, do tempo em que já estamos vivendo e que principalmente estão aí logo adiante de nós. O conteúdo de hoje, pela imagem, você vai já entender o que eu estou falando, talvez, mas eu quero ser bem claro, né? Há um fenômeno, no mercado de trabalho, eu já trabalhei gerenciando muitas pessoas, o fato é que dentro das empresas, dentro das estruturas, nós encontramos sempre aquelas pessoas que não têm exatamente muito apreço para trabalhar, não têm muito desejo de trabalhar, e o melhor cenário para elas é quando elas estão ali adoecidas ou sofrem algum acidente, então elas têm um atestado médico que justifica as suas faltas e que não permite que seja descontado o seu salário. É o melhor do mundo, É o melhor dos mundos. Ela pode ficar em casa, está tudo bem, mantém o seu trabalho, mantém o seu emprego, as pessoas ficam até penalizadas, claro que sim. E é claro que eu não estou falando aqui das pessoas que efetivamente adoecem e efetivamente têm acidentes. Estou falando daquelas pessoas que passam o tempo todo buscando oportunidades de faltar no trabalho de uma maneira justificada. E essa figura eu sei que ela é pobre, mas você entende o que eu quero dizer aqui, porque este fenômeno se manifestou dentro da Igreja de Jesus Cristo, na minha modesta opinião, ao longo deste ano. Aí, esta situação da pandemia, esta situação da quarentena, esta situação de uma ordem governamental, aliás, eu diria de uma ordem mundial para todos os países, países democráticos, países socialistas, monarquias, países totalitários, países religiosos, enfim, todos os países sujeitos a estas mesmas leis e regras que bypassaram os seus ordenamentos jurídicos, e eu já falei sobre isso lá atrás em alguns vídeos, devo talvez voltar a falar sobre isso dependendo do que aconteça nos próximos dias ou semanas, O fato é que todas as pessoas tiveram então uma autorização para ficar em casa, ou uma determinação para ficar em casa, ou uma justificativa para ficar em casa. E isso dentro do mercado de trabalho gerou muito desemprego. Algumas indústrias conseguiram reestruturar a sua maneira de trabalhar e foram trabalhar em home office. E aí foi criado um fenômeno das igrejas via internet. Eu fico assim maravilhado como o Senhor ele nunca perdeu o controle da história, como o Senhor sempre está à frente de tudo, porque ele reina. Então ele não foi pego de surpresa, e eu tenho falado lá na igreja muitas vezes de que nunca tivemos tantos cultos, estudos, pregações, palavras, testemunhos, tanto conteúdo na internet em todos os idiomas e em praticamente todos os países do mundo em que há liberdade, porque há países que não há liberdade de colocar os cultos na internet, na nuvem, aí na rede, E eu sei que mesmo muitos países em que isso não é possível acontecer de uma maneira livre, algumas destas pessoas têm aquela habilidade de captar sinais, sempre tem as pessoas que conseguem, de alguma maneira, burlar sistemas opressores totalitários e ainda conseguem, em breve não conseguirão mais, mas ainda conseguem receber conteúdos. Então eu vejo que nunca tantas pessoas em tantos idiomas do mundo conseguiram receber palavra do Senhor, principalmente partindo do pressuposto de que o próprio Senhor se encarrega de fazer este sinal chegar na casa daqueles que efetivamente estão em sinceridade buscando o Senhor. Então, pensando nesse lado, foi maravilhoso. Mas pensando no outro lado, nós começamos a ter crentes como este aqui, crentes do sofá, crentes que aproveitaram, eu não vou, puxa vida, por causa da pandemia, é muito arriscado eu ir no culto, Mas essa pessoa vai no shopping, vai viajar, vai passear, vai no parque, toma condução, toma metrô, toma ônibus, faz um monte de outras atividades, A própria atividade profissional voltou a trabalhar, mas
só no domingo ou nos cultos presenciais da noite, mesmo quando as igrejas estão cumprindo, né? Estão aí respeitando os protocolos propostos pelas autoridades, mesmo assim essas pessoas preferem não voltar para elas se protegerem e ficarem em casa. E é interessante porque em todos os outros lugares elas se sentem seguras, mas na igreja ela se sente ameaçada porque as pessoas dizem, as autoridades dizem, alguém diz, então ela fala que a igreja é um lugar perigoso, a reunião dos santos é um lugar perigoso. Confia que nos demais lugares a máscara é suficiente, cumprir os protocolos é suficiente, mas reunir com os irmãos é algo que é arriscado. E eu fico pensando se essa pessoa efetivamente crê no poder do nome de Jesus. É claro que o Senhor Jesus, na sua fala, quando ele estava vencendo a Satanás na tentação, né, no seu jejum de 40 dias no deserto, em Mateus 4, ele disse uma frase que ela é lapidar para nós que cremos, que é: não tentarás o Senhor teu Deus. Então é claro que o crente não vai tentar o Senhor, não vai se colocar em situações de risco, não vai exagerar no limite das orientações que as autoridades colocam. Mas a nossa confiança não está nos protocolos ou na vacina ou no que quer que seja que as autoridades venham a disponibilizar para proteger a população. A nossa segurança está no Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos guarda e se o Senhor não nos guardar, não há recurso humano que nos possa proteger, porque essa é a nossa base de fé. Se cremos no Senhor Jesus para a vida eterna, cremos muito mais no Senhor Jesus para a vida diária. E sabemos que se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Ao longo desses dias, irmãos queridos morreram do vírus. Estão com o Senhor, glória a Deus. É triste para os familiares, para os amigos mais próximos, claro que sim, para os irmãos da igreja, claro que sim, mas nós sabemos quem somos, sabemos para onde vamos, e o Evangelho de Jesus Cristo, ele está fundamentado em vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quem diz que crê no Senhor para a vida eterna e não crê que o Senhor pode proteger esta pessoa para ir no culto cumprindo todos os protocolos, será que essa pessoa confia em Deus mesmo? Ou será que, na verdade, ela quer uma desculpa para não ir, porque ela não quer mais cumprir o rito religioso, ela não quer mais cumprir práticas que ela considera enfadonhas e desagradáveis, porque não tem prazer no culto, não tem prazer na comunhão dos irmãos, não tem prazer na adoração, não tem prazer em estar diante do Senhor junto com os irmãos, quando a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estão reunidos no seu nome, ali o Senhor Jesus está e estará até que ele venha. Eu fico pensando então, o que essas pessoas estão pensando? Eu faço o meu culto em casa. Agora associaram ao movimento do Sem Igreja, então eu faço o meu culto em casa. E o culto em casa é maravilhoso. Eu comparo sempre com aquela caixinha de promessas, porque na caixinha de promessas só tem coisa boa para você. Deus vai te dar. Deus vai fazer. A bênção está chegando. Tudo bem. Mas não tem nenhuma contrapartida de dizendo: arrependa-se do seu pecado, faça aquilo que o Senhor quer que você faça, e sacrifique o seu tempo, sacrifique aspectos da sua vida para abençoar ao outro. A caixinha de promessas é só uma via de uma única direção, como se fosse possível, em que Deus tem a obrigação de abençoar e aquela pessoa ela só tem a oportunidade de receber. Claro que as caixinhas de promessas são uma bênção, porque os textos são verdadeiros, mas é necessário ter a contrapartida. A contrapartida é uma palavra de confronto. A igreja quer conforto, mas o Evangelho lhe traz conforto? Claro que sim, de muitas maneiras. Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, achareis descanso para a vossa alma. Claro que sim, é claro que há conforto no Evangelho, mas o Evangelho também traz confronto. Seja transformado, cresça, seja fortalecido, vença as batalhas espirituais, vença o maligno, vença a carne, vença o pecado. Tome posição contra o sistema contrário à palavra de Deus. Mas essas pessoas não querem o confronto, querem o conforto, que em casa escolhem no playlist as palavras que interessam, aquelas que são somente as agradáveis, vai escolher as músicas que interessam e está lá sozinho e, dependendo do dia, vai dormir no sofá, porque não tem presença do Senhor, não tem poder de Deus para um coração que não está buscando.
É claro que eu não estou falando contra aqueles que efetivamente têm problemas, são dos grupos de risco e não podem ir. Claro que sim. Eu vi muita gente que foi abençoada em casa porque a unção do Espírito Santo atravessou a distância da internet, a distância da tecnologia, a distância dos computadores e celulares, e o Senhor não tem limites. E é claro que pessoas foram visitadas em casa através dos cultos que foram transmitidos pela internet. Eu sou um desses. Mas falando na motivação das pessoas, é o que eu quero colocar. Tem pessoas que têm a motivação de estar no culto e não vão estar nessa posição aqui da imagem que eu peguei para ilustrar, eu achei muito interessante, mas ela vai estar ajoelhada diante, talvez, do televisor ou diante do computador, diante do Senhor, participando daquilo, ela quer receber efetivamente. Mas eu estou falando dos que não querem. Eu estou falando daqueles que, na verdade, são aqueles sobre os quais Jesus disse que são mornos e que ele está a ponto de vomitar da boca e que aproveitaram esta situação para tomar uma posição agora com um atestado médico. Olha, eu não vou no culto porque tem aí um risco para a minha saúde. E eu fico pensando o que realmente vai no coração dessa pessoa. E eu fico pensando o que acontece efetivamente com alguém que está assim. Será que essa pessoa realmente nasceu de novo? Será que o Espírito Santo realmente aquece o coração desta pessoa para as verdades do Evangelho, para a realidade de Jesus Cristo, para o poder que há no nome de Jesus? Será que ela realmente tem a salvação? Então vou dizer que o meu vídeo de hoje é uma palavra de exortação a você. Por que eu estou falando isso? Porque na Europa já vimos que há alguma atividade de lockdown acontecendo nos nossos dias, não tão severa, mas eventualmente pode ser que aconteça. Agora que nós aqui no Brasil estamos aí com todas as igrejas voltando a se reunir, voltando a oferecer então atividades presenciais, né? Será que alguns vão agora aproveitar esse momento e vão retroceder nesse tempo em que nós percebemos cada vez mais que aquele dia se aproxima? E eu creio que é exatamente por isso que o autor de Hebreus falou: não deixe de congregar, quanto mais você percebe que aquele dia se aproxima. Ou seja, quanto mais o dia se aproxima, mais dificuldade teremos talvez de congregar, mais atrações teremos para não congregar, mais justificativas teremos para não congregar, mais explicações teremos para dar para nós mesmos de por que não congregamos. E o nosso papel, então, qual é? É de entender o poder que há na nossa unidade, o poder que há na nossa reunião diante do Senhor, o poder que há na unção do Espírito Santo nas reuniões presenciais. E aqui fica o meu convite, ou o meu desafio, ou a minha palavra de encorajamento. Você sente mesmo que há necessidade de congregar? Você entende o poder que há em congregar? Esquecendo as questões políticas, as questões sociais e médicas que ordenam a legislação ou as autorizações para as nossas reuniões, você é alguém que realmente é capaz de vencer qualquer coisa pela alegria e pela bênção de estar presencialmente prestando um culto ao Senhor, o Todo-Poderoso, o único que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória? Eu não quero que você responda para mim, eu quero que você responda para você mesmo. Porque Paulo fala que nos últimos dias muitos dormem, não porque morreram em Cristo, mas dormem porque perdem a referência do tempo, estão prostrados, estão entregues, estão alheios ao que está acontecendo. As virgens da parábola das virgens sábias e das virgens tolas, em Mateus 25, elas também dormem. É um tempo em que nós somos confrontados e há uma opressão e há uma oposição à posição do cristão para que ele adormeça. E nós precisamos estar despertos, nós somos da luz, sabemos quem somos, sabemos para onde vamos. É tempo de despertar, é tempo de sair do sofá, se levantar e com toda a ousadia, enquanto podemos ir aos locais de reunião, estar juntos com os irmãos prestando um culto ao Senhor, porque lá nós pensamos que vamos oferecer alguma coisa ao Senhor, mas na verdade é Ele que nos oferece, é Ele que nos visita, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos
nos toca, é Ele quem nos marca. Que nesse final de semana você possa, enquanto podemos, enquanto temos liberdade, saia de casa, vá para a sua igreja, vá congregar. Se você não tiver aonde ir, venha congregar conosco aqui em Alphaville, se você está perto, porque nós precisamos aproveitar esse tempo antes que a noite venha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.